Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Amém, amém, glória a Deus. Feche seus olhos aí mais um pouquinho. Faça sua oração ao Senhor. Agradeça o que Ele tem feito na sua vida. Todos fechem os olhos, por favor. Todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos. Busquem ao Senhor agora. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão sobre nossas vidas, Pai. Tudo funcionando, tudo andando bem. A Tua bênção, como diz a Tua palavra, a Tua bênção nos enriquecendo, não acrescentando dores. Eu te agradeço pela Tua palavra, que ela nos coloca no centro da Tua vontade. E ela também é como um espelho, onde nós olhamos e conseguimos enxergar onde está o nosso coração. Obrigado pelas Tuas instruções, que além de ouvidas, serão praticadas, porque certamente elas vão salvar as nossas vidas. Obrigado por esse momento e essa manhã de consagração e ceia, onde lembramos a Tua obra bendita na cruz do Calvário, onde fomos justificados, onde fomos totalmente aceitos diante do Senhor. Obrigado por essa graça tão fresca, tão abundante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, 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 meus irmãos, glória a Deus. Eu sei que você já fez isso, mas para descontrair, fala bom dia de novo para a pessoa que está do seu lado aí. Glória a Deus. Convida ela para tomar um café depois, no final do culto. Hoje está mais para tomar uma água gelada, né, do que café, não é? Amém, meus irmãos. Eu quero falar um pouco. A gente está se aproximando do final do ano. Eu queria falar um pouco sobre um assunto tão relevante, tão importante, e tem enchido o meu coração esses dias. Falar um pouco sobre as famílias, sobre família de Deus, a família de Deus aqui na terra e as nossas famílias também. É um assunto tão maravilhoso, porque ele se torna até, para quem não sabe tratar o assunto, as pessoas falam que torna-se um assunto sensível, né? É um assunto sensível, mas ele é um assunto, na verdade, digno de toda a atenção. Nós precisamos conversar sobre famílias, sobre como devemos nos comportar como família, para que tudo vá bem em nossas vidas. Eu tenho convicção, e eu sei que você tem também, de que Deus deixou as instruções perfeitas para a gente seguir. Mas Deus, Ele quer que a gente coopere com Ele, obedecendo a Sua palavra. Amém? Não existe a possibilidade de ter a bênção decretada se você não desfruta da bênção. São coisas que até Deus não pode fazer. Não é? Deus, Ele não vai forçar a barra. Jesus, sendo o próprio Deus, Ele disse certa vez, né? Eis que eu estou à porta aí Ele fala, se alguém ouvir a minha voz, não é isso? E abrir a porta, o que vai acontecer? Eu vou entrar, vou cear com Ele, vou abençoá-lo, amém? Mas alguém precisa ter o trabalho de fazer isso. Jesus, entra, eu preciso de você. Preciso que você faça as coisas. Eu preciso que você me ajude a resolver as coisas. Amém, meus irmãos? Então, nós não podemos deixar Deus de fora das nossas vidas. Pastor, como que nós deixamos Deus de fora das nossas vidas? Quando a gente não obedece a palavra dEle. Porque às vezes a gente fala assim, eu amo Deus, eu amo a Sua palavra, eu estou disponível a fazer o que Deus quer, mas muitas vezes se eu não obedeço a instrução, eu não estou amando a Deus. Jesus, outra vez, Ele disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Os guardar é no sentido de guardar no coração e praticar na vida. Então Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Ele diz assim, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E Ele diz, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha que coisa linda, que coisa linda. Então não adianta você dizer que ama a Deus se você não cumpre a palavra dEle.
tem que cumprir a palavra, tem que ouvir. Tiago, mais uma outra base, não é? Mas Tiago falando de uma forma tão linda, ele diz assim para a gente não ser apenas ouvinte, mas praticante. Diga, praticante. Por quê? Quem é apenas ouvinte está perdendo o seu tempo, está enganando a si mesmo. Por quê? Isso não é uma palestra, não é para a gente ouvir de forma passiva, é a gente ouvir, interagir com a palavra, para que as coisas funcionem em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então, as nossas famílias são o maior bem que Deus pode nos dar. O maior bem que Deus pode nos dar. Não são riquezas, não é o ministério, não são os bens, mas a família é o maior bem que a gente pode ter nessa terra. E é algo tão maravilhoso que ele projeta, as famílias são projetadas para a eternidade. Deus, ele cuidou de tudo ao ponto de dizer assim, até o solitário, até aquele que não tem ninguém, como tendo uma família aqui, ele faz assim que, faz com que, diz o texto, faz com que até o solitário viva em família. Por quê? Na família de Deus você pode encontrar uma mãe, um pai, um irmão abençoado. Amém, meus amados? Então, quando a gente tem essa vida, quando a gente tem esse encontro com Deus, e eu sei que você já teve um encontro com Ele, nós somos transformados de dentro para fora. É uma transformação de dentro para fora, e a gente começa a valorizar o que Deus valoriza. A gente começa a ver a família de uma forma diferente. A gente começa a ver que estar em família é ser profundamente abençoado, amém? E as bênçãos que a gente recebe estando em família, não é? Estando em família faz com que o que a gente recebe de Deus alcance gerações. Se Jesus não voltar antes, e quando eu já tiver partido dessa terra, Deus vai continuar abençoando a minha geração, a geração dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Porque um dia eu encontrei a Jesus, e Jesus, ele demarcou a minha vida, ele fez um marco na minha vida, e a partir desse marco, eu digo que a partir daqui, toda a minha família para frente vai ser abençoada, amém? Amém? Você está comigo? Você está entendendo isso? Quando Deus começou com essa ideia de família, a gente fala assim, parafraseando, porque Deus sempre teve isso no coração, mas Ele começa a revelar isso para as pessoas. E talvez você fale assim, pastor, esse negócio de família é de Deus e é tão bom, a gente gosta de família, a gente gosta de estar junto, outros têm alguns traumas com famílias, não é isso? Mas quando a gente tem uma família, a gente fala assim, é bom viver, é bom conviver, mas às vezes a gente fica bravo com alguém, não fala mais com um, não fala com o outro. Quando alguém nos repreende na família, a gente se fecha ao ponto de a gente não querer mais conversar com as pessoas, não é isso? Mas a verdade é que a gente não tem toda a habilidade e toda a revelação e todo, por assim dizer, todo o tato para viver como família. A gente vai viver de uma forma a mais perfeita possível, ou até onde a nossa fé e a nossa habilidade alcança. Mas a gente não vai viver perfeitamente, porque em algum momento a gente tem algum desentendimento, em algum momento a gente fica meio chateado com algumas coisas, não é assim que funciona? Mas quando a gente chegar no céu, as famílias vão ser perfeitas. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, mas Ele também vai tirar toda a imperfeição dos nossos corações, dos nossos tratos, da nossa forma de falar, do nosso jeito. Mas é muito interessante que quando você lê, por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala algo muito legal, eu queria ver com os irmãos aí. Olha só, 1 Coríntios 13, no verso 13. Aqui a revelação de Paulo, ele diz algo muito legal.
ele fala sobre algo, perdão irmãos, eu falei 1 Coríntios, é 2 Coríntios, perdão, viu? 2 Coríntios 13. Paulo fala de algo muito interessante, porque ele criado, olha só que interessante, criado no judaísmo. O judaísmo acredita num Deus único. Os judeus, os israelitas, eles falam, só existe um Deus, é verdade. Mas os israelitas, os judeus não acreditam na Trindade. E essa revelação veio para o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Deus de fato é um Deus único, mas Ele mesmo vive numa família. Você tem que olhar para os meus dedos para entender. Deus é um Deus único, mas Ele vive em família. Amém? Você entende isso? Ele é um Deus trino. E é muito interessante, porque Ele foi na contramão de tudo que os judeus acreditavam. Deus é um Deus maravilhoso, único, maravilha, tudo bem, os judeus creem nisso, mas Paulo disse assim: tem o Deus o Pai, tem o Filho que se encarnou, e tem o Espírito Santo que está morando em cada coração, amém? E Deus, Ele mostra para os seus filhos que Ele é família, Ele gosta dessa ideia de família. E esse texto que está aí na tela, que os irmãos com certeza já leram, está escrito assim, Paulo ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Vamos ler juntos, por favor, vamos lá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Diga amém com vontade. Significa que Deus, Ele é família. Deus, Ele não vive isolado num único lugar. E Ele é tão maravilhoso que Ele diz assim: eu quero ampliar a minha família. Eu quero ampliar a minha família. Em algum tempo na eternidade, Ele falou isso para Jesus. Estou parafraseando também, estou imaginando, conjecturando coisas aqui. Mas em algum momento, eles confabulando lá no céu a Trindade, né, junto com os anjos, Ele disse: eu quero ter uma família, eu quero ampliar, eu quero que os nossos filhos nasçam e se sintam integrados a essa grande família, essa família maravilhosa de Deus, amém? Então o desejo de Deus é de ter, sempre foi de ter comunhão com os seus filhos, de ser família. Você consegue imaginar que Deus está com um desejo agora de ter comunhão com você? Você consegue imaginar que tudo partiu dele? Ele tem o desejo de ter uma comunhão com você. Agora, é muito triste quando os filhos não querem ter comunhão com Deus. É muito triste. E é muito triste ainda quando os filhos não têm tempo para ter comunhão com Deus. Não arrumam tempo, não conseguem orar, não conseguem se derramar na presença do Senhor, não conseguem orar no Espírito. Mas mesmo assim, Deus continua nos chamando para ter comunhão com Ele. Alguns textos na Bíblia são tão incríveis e tão maravilhosos. Ele diz assim, por exemplo: filho meu, me dá o seu coração. Olha que coisa linda. O que você entende quando Deus está falando isso? Filho, me dá o seu coração. Ele não está querendo matar você, arrancar teu coração assim, morre. Não, não é isso que Ele está querendo fazer. Ele está querendo dizer assim: eu quero ter comunhão com você. Ele está querendo dizer assim: o teu melhor lugar, a tua melhor versão está dentro de mim, do meu coração. E por que você está? E ele diz assim: por que você está buscando em coisas? Por que você continua buscando em pessoas? Por que você continua buscando no teu emprego, no seu sustento, como se isso fosse te dar a plenitude daquilo que eu posso te dar? Quem busca as coisas do mundo mais do que a Deus não tem revelação de Deus. Ou provavelmente diz assim: eu não preciso de Deus. Agora Deus, Ele continua desejando ser família. Ele quer nos trazer a comunhão com Ele. Ele é um Deus trino, Ele é um Deus único, mas Ele também é um Deus família, é um Deus que deseja ter família. Amém, meus irmãos? Amém, meus amados? A Bíblia fala, inclusive, de uma família que já está no céu. A família dos filhos que já morreram, seu corpo físico, e já se encontra no céu. Efésios capítulo 3, verso 14.
Olha que coisa linda. Capítulo 3 de Efésios, no verso 14. Eu vou ler até o 16. Paulo, o apóstolo, ele diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Mas eu quero fixar-me no verso 15, onde ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém, meus irmãos? Você consegue imaginar que tem pessoas que já habitam com Deus, já estão com Deus? É uma família que já na eternidade, já no paraíso, eles sempre fazem a menção, porque ele fala de quem toma o nome, não é? Eles fazem a menção de Deus, do Salvador Jesus Cristo. Então, com esses textos a gente consegue perceber que Deus tem uma ideia maravilhosa e sempre teve de ser família. Amém? Então eu digo a você, nesse momento, valorize a sua família. Valorize a sua família. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Eu não sei se são seus familiares, mas a gente até falou ontem, né? Para a gente aprender a se apreciar. Fala assim: que bom que você está aqui, eu amo você, você é meu sangue, é minha família. Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 12, no verso 1, você vai ver que Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele, tudo baseado em família. Ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, ele não havia mudado o nome ainda, não é isso? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Repare só uma ordem de Deus para já sair do seu clã. Ele tinha um clã ali, não é isso? Porque ele está falando de uma terra, de uma parentela, ele fala da casa do pai. Porque aqui existe um decreto divino, que os filhos saem das nossas casas, para quê? Para que eles continuem a proliferar, a ter famílias e a família de Deus cresça. Amém? Glória a Deus. Então ele fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verso 2, olha que coisa linda: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Que coisa linda. Olha só, Deus, ele dá um decreto para Abrão, e ele diz assim: olha, vai, expande, sai do teu lugar. Chegou o momento de vazar. Chegou o momento de pulverizar. Chegou o momento de você entender que você é uma semente para ter o que? Uma família maior. Amém? Então ele diz: sai da tua terra. E ele fala uma série de coisas aqui. Ele faz um decreto. Ele fala assim: eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação. E quando ele dá os decretos a Abraão, ele fala assim: com tudo isso, seja tu uma bênção. Amém? Aqui é o imperativo do verbo ser, não é ser, não é? O sede não existe, né? O verbo, o ser é uma exceção, porque os imperativos é tudo vede, seja, né? Vede, crede, mas ser é o ser. A gente não usa o sede. Então ele fala: sê tu uma bênção. Depois de todo o decreto ele fala: sê tu uma bênção. Você precisa olhar para você e apontar o dedo para você mesmo. Sê tu uma bênção. Amém? Antes de eu até olhar para o meu vizinho e falar: sê tu uma bênção, diga:
Você seja tu uma bênção. Verso 3, aí ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí no final ele traz um decreto, não é isso? Em ti, em quem? Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus abençoou Abrão? E por que Deus mudou o nome? O nome aumentou, a família aumentou. Essa que é a ideia, só para você ter uma ideia da grandiosidade da bênção. Mas o que ele diz aqui é que por causa da fé de Abraão, ele conseguiu, Deus pôde abençoar todas as famílias da terra. E você é uma dessas famílias, que você tem a bênção de Abraão, amém? Pastor, está errado em dizer que eu tenho a bênção de Abraão? De jeito nenhum, está correto. No Novo Testamento, Paulo vai dizer, nós fomos abençoados, ou somos até filhos de Abraão, no sentido da fé. Você entende isso? Ele justificou, ou ele abençoou todas as famílias. Deus deu um decreto. Eu preciso que você perceba isso. Eu preciso que você perceba isso. Deus deu um decreto. Ele estava falando assim, ó, por tua causa, eu vou abençoar toda a tua descendência. Gente, isso é poderoso. Gente, isso é poderoso demais. Os homens têm que tomar cuidado. Os homens, estou falando dos homens. Eles precisam tomar cuidado, porque quando uma mulher é só, ou solo, como se diz, ela tem que assumir os filhos, tem que ser pai e ser mãe. E Deus faz concessões e a abençoa, não tem problema. Agora, quando um homem está numa família e ele não é uma bênção, ele traz problemas para a sua família. Eu preciso que você perceba isso. A gente não pode, o homem principalmente. Eu sei que a mulher tem muitas funções na casa, na família, mas o homem tem a maior responsabilidade. Um homem pode abençoar ou estragar a sua família. Se o homem tem o costume de beber, ele traz maldição para a sua família. Se o homem está engendrado em drogas, ele traz maldição para a sua família, para as suas gerações. Se um homem vê pornografia, ele traz problema para os seus filhos, para a sua geração. O homem tem uma responsabilidade muito grande. Deus decretou a Abraão, ele disse assim, sê tu uma bênção. O que ele diz no final? Em ti, o pastor Roberto, ele está dizendo assim, por causa de você. Ele não está falando de Jesus ou do Espírito Santo, ele está falando de Abraão, por causa de você, serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue perceber que a minha atitude abençoa a minha família? Os meus filhos são benditos do Senhor, os meus netos, e se Deus der a graça de eu ver meus bisnetos, eu tenho certeza que todos são abençoados, todos serão abençoados, uma geração inteira sendo alcançada, por causa de uma atitude de alguém que resolveu falar assim, a partir de aqui eu demarco a minha família. Demarcar é colocar um marco na sua família. Pastor, existe maldição em família? Existe. Mas eu posso pegar um marco e falar assim, ó, a partir daqui, ó, ninguém mais vai beber na minha família, ninguém mais vai morrer de cirrose, não vai ter bêbado na minha família, não vai ter mais drogado na minha família, não vai ter mais doente, não vai ter gente que gosta de pornografia na minha família, não vai ter mais adúltero na minha família. O homem precisa tomar uma atitude, e ele tem que se santificar primeiro, porque ele que vai demarcar e falar como vai ser a sua família. Agora, se o homem é passivo demais, é um problema. Olha para mim, homens, por favor, a gente não pode ser passivo demais. O homem tem que ser forte. Irmãos, não fique chateado comigo, mulher não pode mandar em homem. Pastor, você é machista? De forma nenhuma, eu sou bíblico. Se você é casada, o seu marido, ele manda na sua casa. Se a mulher manda no lar, está tudo zoado. Não tem bênção de Deus lá.
Pastor, mas a gente está no século 21. O homem e a mulher pode entrar num acordo, conversar. Pode. E o homem é um homem de Deus, ele vai ser maleável. E a mulher é uma excelente conselheira e ajudadora. A Bíblia fala da raiz da mulher, que ela é o quê? Ela é uma ajudadora idônea ou da mesma qualidade. Agora, o homem mole que não toma atitude, ele traz maldição para sua família. Eu diversas vezes, a Sazinha está aqui, diversas vezes eu fiquei chateado, porque ela ficou chateada comigo, porque eu falei assim, não, vai fazer do meu jeito. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei quem está me mandando. E às vezes a gente perde a comunhão, porque se traz uma chateação, um clima ruim. Mas o homem, ele precisa ter um posicionamento, falar assim, não, nós vamos fazer. Não, eu não quero. Eu falei, eu quero fazer, Deus está me mandando fazer. Gente do céu, a gente precisa tomar uns cuidados. A gente precisa tomar um cuidado para a gente não amaldiçoar nossas famílias. Mesmo porque os nossos filhos começam a ver o quê? O modelo que a gente replica na nossa casa. Sim? Os nossos filhos têm que ver assim. Amém, meus irmãos? Nenhum filho meu viu eu bater na minha esposa. E nem colocar no tronco, como eu brinquei na semana passada. A gente não fazia isso de jeito nenhum. Mas eles viram que as direções que Deus dá sempre tem que vir primeiro para o homem. Então, trate de tomar jeito na vida, homens. O homem tem que ser o primeiro a buscar Deus. O homem, se a mulher não quiser, o homem fala assim, pois eu vou buscar. O homem, entenda, o homem tem que falar assim, bem, você não está bem? Fique em casa, eu vou buscar Deus. Agora, se o homem não estiver bem, ele tem que buscar Deus assim mesmo. Eu fui acometido de uma gripe de ontem para hoje. Uma coriza, eu não dormi a madrugada inteira. Satanás quer derrubar. Eu falei assim, o quê? Um dia abençoado ontem, não tem nem razão, né? Aí eu falei assim, não. O corpo quer dizer assim, não vou buscar. Vai buscar, tem que buscar o Senhor. A esposa pode ficar? Pode, mas o homem não pode não. Muito sério isso, né? Muito sério. Então ele diz, você quando é homem, ele está dizendo assim, a exemplo de Abraão, você pode demarcar a sua família e falar assim, a minha família é abençoada a partir daqui. Amém, meus amados? Tem maldição em família? Pois diga assim, aqui termina a maldição na minha família. Aqui termina. Pastor, meu marido é devagar. Pois faça ele ficar rápido. Não é isso? Põe fogo no fiofó dele, faz alguma coisa para ele correr, sei lá, põe formiga, faz ele fazer alguma coisa, mas tem que se mexer, tem que se mexer. E começa a promover, falar assim, ei, o que nós vamos fazer? Ah, decide você bem. Não, decide você. Você viu o que o pastor falou. Não, mas eu não. Decide você, dá seus pulos aí. E olha para onde você está levando a gente, hein? Porque a decisão é sua. É assim que se faz, é desse jeito. Está errado. Pastor, mas Deus fala comigo, Deus não fala com o seu marido. Mentira sua. Deus fala com ele também. Cada um tem o seu jeito, o seu ministério. Mas quem manda é o marido. E na relação pais e filhos, quem manda é o pai e a mãe. Filho não manda em casa. Filho não manda em casa. Filho não pode mandar em casa. Se o filho for solteiro, resolveu ficar em casa, ele tem que ajudar, abençoar os pais e ficar tranquilo no seu coração. O que diz 22:6 de Provérbios? Quem sabe, fala aí alto. 22:6 de Provérbios. Põe aí, querido. Provérbios 22:6. Vocês não sabem esse texto ainda? Meu Deus do céu. Família tem que saber esse texto, hein? De cor, hein? Já devia saber. Ensina o quê? Aonde? No caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente ensina no caminho. A gente ensina fazendo junto. Amém? Ensinar no caminho você já conhece isso? É ensinar mostrando. Ó, eu faço, você faz também. Amém, gente? Ensinar o menino a ser homem. Homem, os homens da casa ensinam os meninos a serem homens.
Ó, não fique chateado não, mas homem não depila braço. Homem não depila perna. Homem não faz unha. Homem não faz sobrancelha. Vocês estão olhando minha cara de sério? É porque eu estou falando sério mesmo. É sério, essas coisas homem não faz. Pastor, mas tem uma taturana na sua sobrancelha. Vocês têm que descer na sala trancada com a esposa. Ninguém pode ver, não pode fotografar, porque é feio. Aí a mulher vai lá, tira o excesso, né? Mas não publica para ninguém. Não põe no Instagram que a sua esposa fez sua sobrancelha. É feio demais. É feio demais. Ah, minha esposa arrumou minha sobrancelha. Não faz isso. Tem um chumaço aqui de pelo. A esposa, amor, tira só o excesso. Mas homem fica com pelo embaixo do braço. Não tem que ficar depilando, não. Homem fazer unha. O pior é esses meninos de hoje. O pastor está falando muito sério. Você acha que eu estou brincando, né? É engraçado, mas eu estou falando sério. Os meninos de hoje e da igreja, eles estão delicados. Eles estão delicados. Eles estão até com traços diferenciados. Uma vez eu expliquei aqui, eu falei. Se a gente ouve a palavra, mas a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado até com os alimentos. Eu já falei isso. Tem alimento que deixa o pipi do menino pequeno. É, isso mesmo. Soja, por exemplo. Óleo de soja deixa o pipi pequeno. Leite deixa o pipi pequeno. Sabia? O pastor fala aqui, mas pastor, o menino tem que ter um pipi grande? Por favor. É o que se espera. Quando ele casar, a esposa vai querer um negócio grande. Não é assim que funciona? É lógico. Senão ela pede o divórcio no mesmo dia. Meu Deus. O pior é os meninos ficarem delicados, começarem até alguns termos. Homem não usa alguns termos, sabia? Homem não usa esse termo, ambiente. O ambiente está instagramável. Homem não fala, nossa, maravilhosa. Ele não fala desse jeito, homem não fala. Homem não fala amiga, nem amigo, não fala. Essas coisas são horríveis para homem falar. Homem é grosso, homem tem que ser brucutu, é desse jeito. Por favor. Mas é a geração. É a geração que eles veem na TV, veem tudo, aí começam a replicar e a gente acha que está normal. Não está não. Não está não. Não está não. Os homens, eles têm que ter, eu tenho falado para você, o homem tem que ensinar o pai ensina os filhos, os afilhados, os sobrinhos, os netos. A gente ensina como? A ser homem. Apareceu uma barata, a gente vai em cima. Pastor, barata está tranquila, se for um rato, a gente vai para cima. Agora vamos ampliar essa. E se entrar um ladrão na casa? É o homem que vai, é o homem que vai. Ele não vai se esconder atrás da mulher. Vai você bem, vai ver o que é. Não, você que vai resolver. Porque o homem, ele tem que... a gente lê o quê? Deixa aí o texto. O que está escrito aí, gente? Vai lá, lê aí para mim. Vai. Ensinar a ser homem. Ensinar a ser homem. As mulheres não podem proteger muito o homem. As mulheres não podem criticar o marido quando ele brinca de uma forma mais firme com o menino. Com o Gustavo eu brincava de dar chute, dar soco. É assim, era pancada. Porque tem que ser homem. Com a Larissa não foi. Foi assim, filha? Não, meu Deus. Não foi dando pancada. Com a menina é diferente. A menina é delicada, mas com o homem tem que ser mais nervoso o negócio. Caiu, levou um tomo, começou a achar. Ei, levanta, rapaz, engole esse choro. Tem que ser assim. Homem aprende a controlar sentimentos. Homem não é delicado. Você está comigo? Ele está falando em ensinar a ser homem. É interessante, tem um texto da Bíblia, eu já li várias vezes aqui. Deus fala, seja homem. E a mulher, pastor? A mulher tem que ser ensinada de que maneira, pastor? A menina, ela tem um trato diferente.
A menina tem que ser ensinada como o menino a temer ao Senhor, a amar ao Senhor, a amar as pessoas, respeitar pai e mãe, amém? Mas não pode ter o mesmo tratamento, porque a menina ela tem um jeito mais delicado. É princesa, ela tem que ser ensinada a ser delicada. E quando ela tiver maiorzinha, aprender a fazer as coisas da casa. Por isso que é legal, não tem problema nenhum comprar uma vassourinha pequenininha para ela aprender a varrer a casa. É isso mesmo. Pastor, mas o homem não pode fazer isso? Ele pode ajudar, mas essas funções não são para o homem fazer. Tem mulher que fala assim, vai fazer a coisa, vai lavar a louça, vai arrumar as coisas. Essas funções são da mulher. O homem não tem obrigação de fazer essas coisas. Mas a menina tem que ser ensinada a respeitar, a fazer as coisas. E quando a mãe cozinha, tem que aprender a fazer, a menina tem que aprender a fazer arroz, feijão, tem que temperar uma carne, fazer uma salada, tem que aprender, porque as meninas hoje não sabem nada. E o que a gente faz como pai? Deixa eles irem para a faculdade. Cuidado com a faculdade. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Se alguns vão ouvir isso, talvez tome uma atitude, mas eu espero que você tome um cuidado com o que você vê. E como Jesus falou, veja como você ouve. A faculdade vai estragar muita gente ainda. Entrou na faculdade, 3 ou 4 anos depois, você sai de lá comunista. As meninas saem de cabelo verde. Elas que deveriam se depilar, deixa o sovaco cheio de pelo. É assim ou não é? É assim ou não é? Corta o cabelo feito um menino, né? E sai revoltada. E sai com um boné do MST ainda. Então você toma cuidado para você não perder os seus filhos. Porque os filhos, segundo os salmos, são herança do... E é a gente que dirige eles para a vida. Vou falar uma coisa muito forte aqui. Se você preza mais a educação formal do que a educação cristã, você está em pecado. E o teu filho está indo para o buraco. A educação cristã é mais importante do que a escola. A gente perdeu tantos valores que todo mundo fala assim, não, é a minha filha, segunda a sexta, ela está na escolinha particular, o filho está... É assim que você se preocupa? Pois é, o mais importante é a educação cristã. A educação secular, ela é secundária. Ela tem que ser secundária. E você ensinar as crianças dizendo assim, ó, o que você aprende lá não é mais importante do que Deus. O que a gente aprende na Bíblia, na escolinha, na igreja é muito mais importante. É isso que você tem que passar para os seus filhos. Amém, meus irmãos? A gente tem que entender que a gente cria para o Senhor. A gente não cria para o mundo. Não diga assim, a gente cria os filhos para o mundo. Outros falam assim, a gente cria os filhos para a vida. Não, eu estou criando para o Senhor, porque eles são herança do Senhor. Ele está me dando a oportunidade por um tempo para criá-los. Passou tão rápido, eu pegava essa menina no colo. Eu falo, né, filha? Passou. Hoje ela é mãe de 2, esposa, advogada, professora, cozinheira, costureira. Ele sabe fazer todas essas coisas. Aprendeu. Olha só que coisa boa, passa rápido demais. Mas o tempo que a gente está com eles é para quê? Para projetá-los. Aí veio um barbudo, peludo, espanhol, e levou ela embora. Tirou de mim, levou para outro país ainda. Eu vou fazer o quê? Né? Porque o pai, uma hora, não vai ser mais do agrado. Eu estou brincando com vocês, mas a gente cria os filhos para quê, Marcos? Para o Senhor. Pastor, fiz tudo o que eu pude. E mesmo assim, eles ainda não amam o Senhor, não demonstram. Você fez a sua parte, tua consciência está tranquila, fique em paz. Viva a sua vida, seja feliz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E qual a responsabilidade dos filhos? Os filhos que estão aqui, você precisa ouvir. Olha só, filho precisa respeitar. Talvez você me fale assim, está faltando uma palavra aí, né? Mas vamos lá. Filho precisa respeitar os pais, honrar os pais, obedecer os pais,
proteger a honra e, por último, amar. Por último, uma coisa que é importante a gente entender, e não fique chateado, que às vezes parece ser uma palavra dura. Seus filhos não têm que ser seus amigos. A relação de pai e filho não é de amizade. Eu fico muito tranquilo em saber que o Guga tem amigos, que ele preza muito mais do que eu não sou amigo dele. A minha filha também. Hoje a gente tem, né, uma relação que a gente se curte, a gente conversa, e a gente tem uma relação de amor e amizade, porque a relação de pai e filha já acabou. Mas o seu filho não tem que ser seu amigo, não. O seu filho tem que ensinar. Vocês que estão ouvindo aqui, eu queria que os filhos olhassem para mim. Por favor, é profético isso. Por favor. Eu sei que às vezes você não gosta que o pastor fala, mas eu queria que você olhasse para mim agora. Os filhos têm que fazer o quê? Respeitar os pais. Respeito é algo que você não contesta as ordens. Se o teu pai te pedir uma ordem estranha, você vai contestar com certeza. Mas se o teu pai ou a sua mãe está pedindo alguma coisa, você simplesmente vai e respeita. Você não contesta ordens. Honrar é falar bem deles, é tê-los em alta consideração, porque eles te sustentam, sim ou não? Papai e mamãe que sustenta, papai e mamãe que pagou água, luz, internet, comida, roupa passada, que mais? Videogame que não deveria, mas tem, né? Brinquedo, né? Que mais? Carro, que mais? Animal em casa, que mais? Mesada, e aí? São eles que dão todas as coisas. Então, pai e mãe tem que ser considerado em alta honra. Quando eles falam, e aí filho? Aí você tem que falar, ô meu pai, como você está? A gente deveria voltar a uns caminhos onde os filhos beijassem a mão dos pais. A bênção, pai. Deus te abençoe. Era assim. Porque os pais têm o poder de abençoar os filhos. Não é falar, e aí, beleza? Quando a mãe manda uma mensagem, ou o pai manda uma, o que você quer? E brigando com o pai e a mãe, achando ruim, ficando bravinho. Adolescente, desculpa os adolescentes aí, os jovens. Adolescentes, vocês não sabem de nada da vida. Vocês não sabem de nada da vida ainda. Vocês não têm ideia do que é viver. Vocês não sabem. E vocês ficam discutindo às vezes com os pais de vocês. Ficam achando ruim. Fica bravinho, fica com cara feia. Vocês não sabem nada da vida. Vocês deviam tomar jeito, respeitar e falar assim, pai, mãe, eu amo vocês. Obrigado pelo que vocês estão fazendo para mim. Vocês têm ideia quando vocês eram bebês, quantas vezes eles levaram vocês no hospital, na madrugada? Porque você estava ardendo em febre e eles preocupados em perder vocês. E ele levou vocês. Eles levaram, cuidou de vocês. Tratou vocês a pão de ló. Vocês nem sabem o que é isso. Água fresca, pão de ló. Cuidou de vocês o tempo todo. E às vezes vocês só ficam reclamando. Pois se coloquem no lugar. Pois se coloquem no lugar. Comece a honrar o pai de vocês. Comece a trazer a lembrança o que eles podem. O que mais? Obedecer. Respeitar é uma coisa, honrar é outra. Obedecer é entender que eles dão as ordens, eles que dão as direções. E por último que eu falei aqui, eu falei já do amor, mas proteger a honra. O que significa proteger a honra? Olha para mim, todo mundo, olha para mim, todo mundo. Se você não olhar para mim, eu vou te expor. Isso, quero que você olhe para mim. O que significa proteger a honra? Significa o seguinte, o seu pai, ele não é perfeito. Ele pode ter errado. Quem está entendendo o que o pastor está falando? O pastor está falando que o seu pai pode ter errado em algum momento da sua vida. Quem conhece a história do dilúvio? Duas pessoas. Então eu vou te contar a história do dilúvio. É mais 40 minutos a história do dilúvio, tá bom? Vou fazer de novo a pergunta. Quem conhece a história do dilúvio? Ainda tem poucas pessoas. Eu estou falando sério. Quem já ouviu falar em Noé e o dilúvio que houve sobre a terra? Eu não sei qual é o problema de vocês.
A gente precisa falar 3 vezes, mas está tudo bem, vamos lá. Quando você lê Gênesis capítulo 18, você vai ver que depois de um tempo, a arca, o que aconteceu? Ela repousou sobre o monte. Sim? Põe aí, Gênesis capítulo 18. Olha o que aconteceu. Estou falando sobre aprender a honrar e proteger a honra dos pais. Olha só. Apareceu o Senhor a Abraão? Não. Não é 18 não. É 18 verso 9. Verso 9, perdão. Então lhe perguntou. Não, não é não. Esse texto está errado. Vamos olhar aqui, rapidão. Eu preciso do dilúvio. Me ajuda aí, pastor Roberto. Gênesis 9. Não, não é não também. Oi? 8:4. Põe aí, por favor. Isso mesmo. Um pouquinho mais à frente. No verso 13, exatamente. Gênesis 8, verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, seco. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse-lhe Deus a Noé: sai da onde? Da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres. Toda a família estava na arca. Toda a família, uma família inteira foi salva na arca. Amém? Foi salva lá. E Deus trouxe o quê? Ele deixou uma aliança, não é? Ele deixou bem claro. Ele disse assim: agora sim, vocês podem sair, porque agora vocês estão repovoando a terra. Se você olhar o contexto de tudo que tinha acontecido antes, o que acontece antes? Todas as famílias da terra estavam o quê? Promíscuas. Havia só pecado. Deus, ele disse assim: eu vou destruir a terra. E Deus de fato destruiu, na sua soberania. Ele destruiu a terra. E ele salvou o quê? Uma única família. Tá certo? Uma única família. Por quê? Porque Deus, eu posso dizer assim para você, esse não era o plano perfeito de Deus. Deus, ele não queria destruir a família. Mas quando ele, no dilúvio, consegue trazer toda a sua família, e tudo como que numa intenção, numa ideia de purificado, toda a terra fica toda purificada, aí ele desce a arca e ele diz assim: agora vocês santos, com os princípios, vocês vão o quê? Repovoar a terra. O que tem isso a ver com honra? Deus, ele trata os seus filhos com honra. Ele quer que a gente trate a Deus com honra. E ele quer que os filhos tratem os seus pais com honra. E a família tenha o quê? A família, irmãos, no Velho Testamento, ela tem um termo que chama-se, é como ser traduzido como um clã, como um povoado, chama-se misparra. Ela escreve mishparra, é uma palavra no hebraico, e ela é como um núcleo familiar. É um núcleo onde Deus diz: olha, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e formarão o quê? Um novo núcleo familiar. Está comigo? Está comigo? Ele precisa entender, vocês precisam entender, quando se sai de um clã e vai se formar de novo, eles estão autorizados a formar um novo núcleo familiar. E ele está dizendo assim: esse núcleo
é onde eu vou abençoá-los. Pai e mãe, eles são a figura de promover os filhos. Quem é pai e quem é mãe aqui, levante a mão. Quem é pai e mãe porque tem filhos. A gente faz o que com os filhos? Vocês não são não? Pai e mãe? Levanta a mão os dois, levanta a mão os dois, sem preguiça. Pai e mãe são aqueles que promovem os filhos, que projetam os filhos. O último texto para a gente encerrar hoje, o Salmo 133, vai lá. O Salmo 133, por mais que a gente tenha ideia de uma comunhão diferente, isso mesmo, ele está falando do quê? Ele está falando de uma família, de uma unção, de algo que é abençoado, uma unção que abençoa a família, que traz o que? Uma união para a família. Ele diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a gente pode pensar nos irmãos da família de Deus. Glória a Deus. O verso 2 diz assim: é como óleo precioso que desce, não é, sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O verso 3, ele continua e diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Quando você aprender e perceber que honrar a família vai ser bênção para a sua vida, você nunca mais vai desobedecer seus pais. Você nunca mais vai falar mal dos seus pais. Você nunca mais vai fazer uma menção errada a eles. Por mais que eles tenham defeitos, foi Deus que colocou ele na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Eu tenho dito e tenho orado e tenho crido que o Senhor é capaz de salvar todas as famílias dessa igreja, deste lugar. Obrigado pelos filhos abençoados, filhos benditos do Senhor, filhos que vão herdar a terra, filhos que vão herdar a promessa, Senhor. Obrigado porque nossos filhos não se perderão, pelo contrário, o Senhor os salvará, cada um deles. Aqueles que ainda estão perdidos, eu declaro no nome de Jesus, voltando e se reconciliando com o Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Diga assim: a minha família é bendita. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!